Existe uma ilustração que conta que um grupo de sapos estava tentando escalar uma montanha. Só que essa montanha era muito íngreme e muito difícil, e eles estavam sendo derrotados por essa montanha. Até que esse grupo que tentou escalar e não conseguiu, ficava embaixo da montanha, liberando palavras de derrota com aqueles que estavam tentando subir. Então, à medida que cada sapo tentava subir a montanha, eles ficaram lá embaixo dizendo: "Você não consegue, cara, a gente já tentou e é muito difícil." Até que chegou um momento em que um sapo olhou para aquela montanha e começou a subir aos poucos, e todos os que estavam lá embaixo liberando palavras de derrota, e ele continuou subindo. Até que ele chegou no topo da montanha, olhou para baixo com a cara mais normal possível, e os que estavam lá embaixo ficaram sem entender o que aconteceu, por que ele conseguiu subir. Até que um amigo desse sapo que subiu chegou para eles e falou assim: "Ele é surdo, ele não ouviu nada do que vocês falaram." Essa mensagem, essa ilustração, que parece ser tão infantil, tão besta, ela traz lições tão profundas para nós. E uma dessas lições que eu quero compartilhar com você através desse vídeo é a respeito de qual é a voz que guia a sua vida. Qual é a voz que guia os seus planos? Qual é a voz que guia os seus projetos? Qual é a voz que te diz o que você pode fazer e o que você não pode fazer? O que você é capaz e o que você não é capaz? Sabe, existem pessoas que um dia pararam porque ouviram uma voz. Existem pessoas que hoje se sentem fracassados, se sentem inferiores, se sentem inúteis porque um dia ouviram uma voz que disse que não é capaz, que não consegue, que não pode fazer. A Bíblia conta a história de Jó. Jó era um homem muito rico, um homem muito próspero. Jó tinha muitas terras, tinha muitas posses. Jó tinha tudo. E um dia ele perdeu tudo que tinha. Um dia Jó se viu sem os seus filhos, sem os animais, sem as terras, sem as posses. Um dia ele se viu numa situação em que a Bíblia relata que ele estava coçando as suas feridas com cacos de telha. Neste momento chegaram os amigos de Jó. Os amigos de Jó chegaram para ele e falaram assim: "Cara, você fez alguma coisa muito terrível. Confessa o seu pecado. Vai aí, confessa, diz aí pra gente, fala aí o que foi que você fez para merecer essa sentença terrível contra você." Chegou um dia também que a própria esposa de Jó chegou para ele e falou: "Cara, olha a situação em que você tá. Olha como você se encontra, olha quem você era e olha o que você é agora. Se mata, amaldiçoa esse teu Deus e se mata." Essas foram as vozes que Jó ouviu. Essas foram as palavras que Jó ouviu no momento mais terrível da sua vida. Ouviu os seus amigos, ele ouviu a própria esposa falando com ele que era o fim, que ele precisava se matar. Mas não foi a voz dos amigos que guiou Jó. Não foi a voz da própria esposa que guiou Jó. Muito pelo contrário, ele se calou diante de toda aquela situação. Ele calou todas essas vozes de acusação, todas essas vozes de derrota que estavam ao redor dele. E ele se inclinou a ouvir o que Deus estava falando com ele naquele momento. Ele calou todas as outras vozes do ambiente e ele ouviu a voz de Deus. No final do livro de Jó, depois de tudo que ele passou, ele pôde dizer: "Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver." No final ele pode dizer assim: "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." No final de tudo, no final, depois de perder tantas coisas, de passar por desertos, por vales, por situações, Jó teve tudo recuperado e tudo restaurado, porque a voz que guiou ele foi a voz de Deus. Eu quero trazer essa mensagem para você que talvez um dia parou porque ouviu uma voz na sua infância, na sua adolescência, durante a sua trajetória. Talvez você ouviu uma voz que te parou, uma voz que te traumatizou, uma voz que paralisou todas as coisas na sua vida. Não perca tempo, você ainda pode ouvir a voz que diz quem você é. Você ainda pode ouvir a voz que diz o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Sabe essa montanha que você tenta escalar há tanto tempo? Você é capaz de escalar, porque lá embaixo não está as vozes da acusação, ou lá em cima não tem vozes de acusação. Muito pelo contrário, é Deus que está te falando: você pode subir essa montanha, e essa é a primeira de tantas montanhas, de tantas escaladas que eu tenho para você.
Não pare, Deus está com você e Ele diz quem você é e Ele diz que você é capaz. Ele diz que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz quem você é e você consegue subir. Que Deus te abençoe.